pessoal. Dando continuidade à nossa matéria referente a essa questão do feudalismo, né, nós tivemos, né, uma primeira aula. Eu espero que eu consiga encadear, né, uma aula na outra, porque a nossa primeira foi ao vivo. Eu espero que eu tenha conseguido, espero chegar até aqui, né? Mas o fundamental é o seguinte, pessoal. É, Economicamente falando, vamos falar agora de economia. Eu falei para vocês que economia dentro do feudalismo é uma economia ruralizada, tá? Mas se a gente aprofundar um pouco mais, eu já encontrei alternativas de questões de vestibular em que falam assim, olha, é uma economia natural e amonetária, tá? Natural e amonetária. O que quer dizer essa história de natural e amonetária? Quer dizer que eles dependiam basicamente da agricultura. Os feudos eram autossuficientes, em geral eram autossuficientes, e praticamente não existia comércio. Daí uma redução drástica, quase que o desaparecimento do uso da moeda. Tá? Então, os feudos eram basicamente autossuficientes, não existia comércio, e o pouco comércio que existia era realizado à base de trocas, e na medida em que o dinheiro praticamente deixou de existir. Certo, meninos? Então, perfeito. Economia natural e amonetária. O feudo é, em geral, uma entidade autossuficiente. Outra característica interessante, pessoal, é que a agricultura praticada durante o período do feudalismo era uma agricultura de muito baixa tecnologia. Tá? Eles tinham poucos recursos e poucas técnicas agrícolas. Aqui vale até uma curiosidade. O arado é muito antigo, porém, o arado típico da Europa antes do século X era o arado romano, um arado muito leve, bom para aquelas terras leves da região mediterrânica, bom para a Itália, sul da Espanha, Portugal, sul da França, Grécia, todas essas áreas aí, beleza, o uso do arado romano. Mas as terras ao norte da Europa eram terras mais pesadas, mais úmidas. Bélgica, Holanda, norte da França, Inglaterra, Alemanha, Áustria, essas áreas elas eram de norte da Espanha. Então, durante a Idade Média, haverá uma revolução tecnológica que levará lá pelo século X, haverá uma revolução tecnológica com a introdução da charrua, que era um arado com rodas, capaz de ser regulado de forma a cortar o solo pesado sem exercer, sem sobrecarregar os animais que puxavam esse arado. Então, o arado romano ele era praticamente inútil no norte da Europa. Com a introdução da charrua, você terá uma pequena revolução agrícola. Outro ponto importante é que eles tinham pouco acesso a recursos em termos de fertilização do solo. Eles não tinham muito acesso a fertilizante, né? O fertilizante que eles tinham, as fezes de animais. Na China, por exemplo, houve um salto na agricultura, não na higiene. China, meu Deus do céu. Na China, eles passam a usar lá, na antiguidade, já usavam fezes humanas, tá? Fezes humanas para a fertilização. Na Europa Ocidental, não. Eles continuavam dependendo das fezes animais, mas não havia o suficiente. Então, o que eles acabavam fazendo era a utilização de uma técnica de rotação de cultura.
Tá? Rotação de cultura, mais ou menos assim, não sei se a expressão certa é rotação de cultura, porque na verdade eles rotacionavam as áreas agrícolas e as áreas não agrícolas. Eles plantavam, no começo, eles revezavam metade, metade. Plantava na metade, deixava a metade descansar. Então, no princípio da Idade Média, veja, lá no Egito, né, o rio fertilizando o solo maravilhoso, né, sem esforço nenhum. Na Europa, eles eram obrigados a plantar 50% do solo, deixar 50% do solo descansar. E lá pelo século X, mais ou menos na época da introdução da charrua, você tem eu não sei dizer para vocês como é que eles conseguiram chegar a essa descoberta maravilhosa, mas eles descobriram que eles podiam plantar 2/3 e deixar 1/3 só, descansando. Dava certo. Aí no outro ano, plantava, esse aqui descansava. Aí no outro ano, plantava, esse aqui descansava. E no outro ano, plantava, e esse aqui descansava. Entenderam? Rotacionava 1/3 da área, deixando ela sem plantação. Ah, chefão, e o que é que eles produziam? Trigo, aveia, centeio e cevada. Tá? A base da alimentação, o pão. Meninos, meninas, os servos, eles quase não tinham acesso à carne. Era uma vida muito pobre. É engraçado que tem autor que fala que, pela média europeia, do tamanho dos feudos, os servos passavam a vida, nasciam e morriam em uma área de 5 quilômetros quadrados. O universo do servo era aquela propriedade rural onde ele nasceu. Ele nunca saía daquele sítio. Porque você tem feudo que era grande, mas tem feudo que era pequeno. Então, 5 metros quadrados era a média que o sujeito tinha. Ele passava a vida inteira dentro de um aquário, né, pessoal? Um negócio pavoroso. Agora, era assim, como a medicina era muito limitada, eles ficavam muito, tinham muitas doenças, morriam muito cedo, a morte era muito precoce, né? E uma coisa que era devastadora era a questão das diarreias, né? As terríveis diarreias que eles acabavam sofrendo e morria mesmo, né? Principalmente idosos e crianças. Aí uma curiosidade, a cerveja não dava diarreia. Eles tomavam uma cerveja muito forte, tem nada a ver com a nossa cerveja da atualidade. Agora, por quê? Eles não sabiam disso. Mas para preparar a cerveja, você tinha que ferver a água, ferver o mosto ali da cevada, você tinha que ferver a cevada na água. Né? E depois tinha que tomar muito cuidado, porque se você contaminasse a água, azedava, não virava cerveja. Né? Então, eles preparavam a cerveja com todo cuidado, ferviam a água, depois guardavam e aquilo estava sempre bem limpo, né? Então eles achavam que cerveja era presente de Deus. E aí você tinha mosteiros, né? Mosteiros que produziam cerveja de alta qualidade. Tem alguns mosteiros na Bélgica, na Holanda, que continuam produzindo cerveja que vem desde a Idade Média. Era uma cerveja muito forte, eles chamavam de pão líquido, né? Era uma cerveja de alta fermentação, com grande quantidade de ingredientes, e eles consumiam essas cervejas como se fosse parte do seu alimento, que dispunha, bebia isso regularmente, era altamente nutritivo, né? Ficava doidão também, mas era altamente nutritivo, tá certo, pessoal? Então, os servos quase não têm acesso à carne, os servos comiam só quase que vegetais, tá, pessoal? Eles até faziam essa analogia, né? O senhor feudal é como o lobo, o leão, o leopardo, é um predador. O servo é como o burro, a mula, a vaca, o carneiro. O servo cuida da terra, fica com a terra. Tá? Então era normal que o servo se alimentasse de vegetais, inclusive era vedado ao servo o direito de caça. A caça era a exclusividade dos senhores feudais. O servo poderia ser duramente punido se fosse pego caçando. Tá? Então, era exclusividade dos senhores ao acesso à reserva de caça. Os senhores feudais normalmente se alimentavam muita carne, muito pão, muita cerveja. Tá? Essa combinação, gente, os níveis de higiene eram baixíssimos. Então, assim, os dentes, o padrão era banguela, o padrão era dentes podres. Tá?
Então, por causa do pão que ficava, né, entranhado aqui nos dentes. Mas outra coisa também que era muito comum na época era a gota, né? A concentração de ácido úrico nas juntas, principalmente do pé, do joelho, do cotovelo, também pode atacar, mas principalmente do joelho e dos pés, por conta da concentração excessiva de ácido úrico que vem justamente da cerveja e da carne. Né? Então era algo típico da elite. O servo nunca tinha gota. Né? Por quê? Porque ele só comia vegetais. Aliás, qualquer doença relativa a questões nutricionais aí, porque comeu carne demais, porque vai ter problema de colesterol por causa de carne de porco. Não precisa se preocupar que não tem, não. Tá? O servo passava uma fome braba. Tá certo, pessoal? Beleza? Então vocês veem que eles vão introduzir. Outro aspecto também que vai ser muito inovador é a questão do moinho de vento, tá, pessoal? O moinho normalmente era movido por força animal, tá? Moinho eram duas pedras que ficavam girando, como duas rodas, elas ficavam girando e esmagando o trigo. Você ia jogando o trigo, as rodas do moinho iam passando por cima. No norte da Europa, onde ventava muito, surgiu o moinho de vento, que era movido, olha que o Dom Quixote não podia ver que saia atacando. O que eles desenvolveram lá na Europa do Norte? O uso do moinho, não para moer. Engraçado que ficou o nome moinho de vento, mas a função era a drenagem da água dos pântanos. Tá? A introdução de bombas d'água combinadas com a energia eólica dos moinhos de vento, deu aos europeus a chance de ampliar o território aonde eles produziam a agricultura, tá certo, pessoal? Então, com o passar do tempo, eles vão sim ter uma ampliação da produtividade da agricultura graças a essas novidades que vão surgindo gradativamente, tá? Não que isso vá trazer melhores níveis de vida para o servo, tá? É sempre o Senhor que irá ficar com todos esses benefícios, tá? A vida do servo tende a melhorar muito pouco com o passar do tempo, tá certo, pessoal? Tá certo, meninos e meninas? Ainda falando a respeito dos servos, vale destacar a existência de pequenas vilas. Na Europa feudal, as cidades, pelo menos até os idos do ano 1000, as cidades eram muito restritas, você tinha pouquíssimas. Olha, vejam bem, Roma caiu de 1 milhão de habitantes para 50 mil e era uma das maiores cidades da Europa. Tá? Então, as cidades europeias elas vão declinar e muito, tá? Mas você terá pequenas vilas. Essas vilas eram habitadas por camponeses livres. Que maravilha, o cara é livre. Era um camponês sem senhor feudal. Os camponeses que estavam associados ao senhor feudal, ele tinha toda uma carga de trabalho, mas ele tinha acesso fixo ao alimento. Podia não ser nenhuma maravilha, mas ele tinha os seus direitos. Esses camponeses livres, habitantes das vilas, eles eram chamados de vilões. E eles tinham um trabalho apenas sazonal. Quando o senhor precisava de algum trabalho extra, ele ia à vila e trazia alguns vilões para exercer uma determinada função. O problema é que muito do tempo esses vilões não tinham não tinham trabalho, não tinham de onde conseguir seus alimentos. Então, as vilas normalmente eram de uma pobreza assustadora. E aí acontece um negócio interessante. O habitante da vila, o vilão, ele acabava entrando no feudo para roubar coisa. Roubou uma galinha, subiu uma galinha. Todo mundo ficava de foi o vilão que entrou aqui e roubou. E a palavra vilão passa a designar algo negativo. Então, vilão passará a ser uma expressão depreciativa. Pessoal, outro aspecto importante dentro dessa vida no feudalismo é o papel da igreja. Olha, uma vez eu vi uma questão, acho que era da FUVEST, eles faziam uma divisão do poder. Eles falavam assim, olha, o poder ele se divide em 3 blocos, em 3 polos.
o local, o nacional e o supranacional. Local, o nacional e o supranacional. Quando você pega uma monarquia absolutista, um império romano altamente centralizado, o poder nacional está no topo, os poderes regionais e supranacional. Então pega o Luís XIV, ele manda, faz e acontece. Monarquia absolutista. Então o poder nacional, ele se sobrepõe ao local e ao supranacional. A igreja não pia, não bica dele, não, que ele se fode. O chefe regional não contesta o cara, o Carlos Magno, poder, a igreja embaixo de um braço e a nobreza embaixo do outro. Então, quer dizer, quando você tem uma centralização do poder em nível nacional, a monarquia absolutista, o gráfico do poder lembra o quê? Um A. E no feudalismo, na medida em que o poder dos reis desapareceu, você só tem dois polos de poder, na realidade. O local, exercido pelos senhores feudais do dia a dia, e aquela ONU da época, que era a Igreja Católica, que ditava as regras que valiam para todas as pessoas. Então o poder nacional está lá embaixo, o local e o supranacional aqui em cima. Então o gráfico fica no formato de V. Então, feudalismo, V. Monarquia absolutista, V invertido. Tá? Vai faltar o risquinho, mas de qualquer forma é isso aí. V ou V no feudalismo, V invertido na monarquia absolutista. Tá? Então, a igreja, muito mais do que simplesmente seu papel religioso, ela tinha um papel político fodido. Tá? A igreja, cabia à igreja não apenas cuidar do aspecto religioso, mas explicar para as pessoas os segredos do universo. Quem não tem ciência para explicar os fenômenos naturais que acontecem ao seu redor, fatalmente vai ter que apelar para a religião. E a ciência estava numa draga desgraçada, então quer dizer que a igreja acabava cumprindo um papel muito maior do que simplesmente ir lá rezar a missa. Era ela que explicava o universo. É importante entender que normalmente nós temos uma visão muito negativa da Igreja Católica na Idade Média. Mas eu sempre falo para os meus alunos assim, a Igreja Católica, ela não é responsável pela ignorância das pessoas. A Igreja Católica, ela é consequência de um ambiente de miséria que levou à ignorância, que consequentemente ampliou os seus poderes. As pessoas apelam para as questões místicas, as pessoas apelam para a religião, na medida em que, por que caiu um raio do céu? Discutir partícula positiva, partícula negativa? Claro que não, entenderam, meninos e meninas? Então, a religião acaba tendo um papel muito maior do que simplesmente fé. Tá? Agora, nós tivemos aí grandes pensadores. Eu acho que é muito interessante isso, porque aquele fervor que os gregos tinham pela filosofia, aquele fervor que os gregos tinham para discutir grandes temas, de onde viemos, para onde vamos, esse fervor é substituído pelo fervor religioso. E eles tinham uma paixão por discutir religião, que era um negócio fantástico, né? Então, há até uma expressão que é de uso comum, se fala, não, esse besteira aí, o cara está discutindo o sexo dos anjos, está discutindo um assunto inútil, né? Está discutindo uma minúcia desnecessária, está discutindo o sexo dos anjos, porque foi uma discussão importante na Idade Média, se os anjos eram menininhos, se os anjos eram menininhas, ou se os anjos eram hermafroditinhas, tá? Se tinham pingolinha, se tinha pererequinha, se tinha nadinha, tá, pessoal? Então, os anjos, essa foi um tema de discussão muito importante, mas não apenas você tem figuras como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que foram pensadores de um calibre maravilhoso. Outro aspecto importante é que as únicas bibliotecas da Europa que vão continuar, as únicas bibliotecas da Europa naquele momento eram bibliotecas que pertenciam à Igreja Católica. Tá? A Igreja Católica foi, portanto, na maior parte da Idade Média, o único mantenedor do patrimônio literário europeu, porque ninguém mais sabia ler e escrever, só os padres. Tá? Então nós teremos grandes bibliotecas para os padrões da época, tá? Grandes bibliotecas que eram propriedade da Igreja Católica. Agora, na Idade Média, entendam,
Na Idade Média, a igreja apresentava duas formas de divisão. Uma divisão social, socioeconômica, e outra divisão técnica. Então é bom a gente ficar esperto com isso. No aspecto socioeconômico, pessoal, olha só. Pera, eu vou tentar fazer uma coisinha. Eu vou apelar aqui para um aparato tecnológico que não é exatamente o topo da tecnologia universal, é meio que a agricultura medieval, tá, pessoal? Isso aqui, a igreja, então, era quem justificava a organização da sociedade para as pessoas. Por que é que você tem padres, nobres, detentores da terra e clérigos, trabalhadores miseráveis? Desculpa, padres, nobres e servos, trabalhadores da terra miserável. A igreja dizia, porque Deus criou isso aqui, essa é a pirâmide social que a igreja diz que é a maneira como Deus organizou o universo. Tá bonitinha a minha pirâmide, gente? Então, primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, servos. A gente vai voltar a falar sobre isso na Idade Média, na Revolução Francesa. Tá? Então a igreja dizia, Deus fez os homens assim, padres, nobres ou clérigos. Padres, nobres ou servos. Agora, aí eu pergunto para você, o servo é filho de quem? É servo. O nobre é filho de quem? Do nobre. E o padre é filho do padre? Não, né, gente? O padre não pode transar. Então não é filho do padre com a freira, né? Não. Então a igreja dizia que lá, né, olha o que a igreja dizia, que você tinha duas ordens típicas, aonde você nasce e não tem escolha, e uma ordem que era por uma questão de opção, que era por uma questão de talento pessoal. Então você nascia servo ou nascia nobre, e ao longo de sua vida, se você tivesse competência, se você tivesse habilidade, você escolhia virar padre. Então, entendem, a igreja era formada por nobres e servos, que deixavam de ser nobres e servos e ingressavam na igreja. Aí o que a igreja dizia? Que uma vez que você entrou na igreja, o seu passado acaba. Que o barão fulano de tal virou padre, e o servo Zezinho virou padre, é padre. Eles são iguais, dizia a igreja. Tá? Então, nascimento, opção. Agora, o Jefão faz para vocês uma pirâmide diferente. É muito mais competente, isso aqui foi eu que inventei, viu? Nobres e servos. Cadê a igreja? Tá aqui. Estão vendo? A igreja, ela reflete dentro de si a divisão geral da sociedade. A igreja, ela não é, ela diz que é, mas na realidade a igreja não é um estamento à parte. Porque o nobre que ingressar vai continuar tendo privilégio. E o servo que ingressar vai continuar na merda. Tá? Então a igreja afirma isso. E isso é a divisão oficial. Até na Revolução Francesa. Mas o Jefão mostra isso. Tá? Onde é que está a igreja? Aqui. Separada desculpa, incrustada na divisão geral da sociedade. Então, como é que a gente fala? Quando eu disse para vocês que havia uma divisão socioeconômica dentro da igreja, a gente chama isso de alto e baixo clero. A igreja não admitia a existência dessa diferença. Nós sabemos que existia alto clero, aqueles que vieram para a igreja membros da nobreza, baixo clero, aqueles que vieram para a igreja membros da como é que chama? Membros da servidão. Tá? Esses membros da servidão nunca subiram na hierarquia da igreja, sabe? Bispo, arcebispo, cardeal, papa, nunca chegarão a escalar a hierarquia da igreja e se tornar aí papa. Não vai ter um servo que virou papa. Beleza, meninos? Tranquilo, meninas. Sussa. A outra divisão era clero regular e clero secular. Essa divisão, ela já é uma divisão técnica. Quando originalmente todo clero era chamado secular,
Originalmente essa divisão não existia. Secular, meninos, vem da palavra latina secularum, mundo. Mundo. Então todo o clero, o cara virava padre e ia rezar a missa, ia batizar a criança, realizar casamento. Mas é um sujeito chamado São Bento de Núrcia, ele busca uma referência num cara chamado São Pacônio do Egito. São Pacônio do Egito. Mas quem fica famoso é São Bento de Núrcia, que é o criador da primeira ordem religiosa, a ordem dos beneditinos. O que o São Bento fez? Construiu um mosteiro e a partir de agora, se você ingressasse na igreja, olha, eu quero... você quer o quê? Você quer rezar missa junto do povão ou você quer se trancar num mosteiro e ficar isolado lá dentro do mosteiro pro resto da vida? Tá? Esse cara que vai pro mosteiro e fica trancado pro resto da vida é chamado clero regular, porque ele lá dentro estava submetido a toda uma série de regulamentos. Daí clero regular. Secular, porque se relacionava com a população. Regular, porque se trancava no mosteiro e estava submetido a uma série de regras. Por que diabos o cara se trancava dentro do mosteiro? São Bento dizia que quanto mais gente estivesse rezando o tempo todo, 24 horas por dia, pela salvação da humanidade, melhor. Vocês entenderam? Quanto mais gente estivesse rezando o tempo todo. Então, o mosteiro, ele funcionava como uma espécie... Sabe aqueles aparelhinhos de pernilongo que a gente conecta na parede para espantar os pernilongos? Era isso, era tipo um espantador de pernilongo espiritual, né? Porque espantava o demônio. Então, quanto mais gente estivesse rezando, trancado naqueles mosteiros, que eles se revezavam para rezar, né? Para que tivesse gente rezando a noite toda. Então, quanto mais gente estivesse rezando pela salvação da alma de todos, menor seria a área de atuação do demônio. Então, as pessoas gostavam. Era tipo assim, eu vou vender um feudo, eu anuncio no jornal, olha, próximo hoje a gente olha, próximo à estação do metrô, próximo a não sei o quê, próximo a uma delegacia, porque tem tanto ladrão, próximo a um mosteiro, porque o capeta não vai te atormentar lá perto do mosteiro. Certo, pessoal? Com o tempo vão surgindo outras ordens religiosas voltadas a outros aspectos, especializadas. Por exemplo, na época das cruzadas, você vai ter os templários, que é uma ordem religiosa guerreira. Você vai ter os hospitalários, uma ordem religiosa especializada em cuidar dos doentes. Você vai ter a ordem de... O pessoal do Marista, diocesano, eu esqueci o nome do fundador lá, mas era um pessoal que voltado para o estudo da religião e para difusão do conhecimento. Eles vão fundar uma série de escolas. Eu acho que, inclusive, Martinho Lutero era dessa ordem, né? O pessoal não deve ter muita simpatia por ele, não. Entenderam, meninos? Você vai ter série de ordens especializadas. Inclusive, você vai ter dentro desses mosteiros, alguns mosteiros onde você vai ter a especialidade dos chamados monges copistas. Esses monges copistas garantiam a preservação dos livros. Tá? Tem até um filme muito doidão, chama muito bom, né? É antigo já, chama Em Nome da Rosa, O Nome da Rosa, que mostra a vida dentro de um desses mosteiros de monges copistas. Então o cara pegava um livro e copiava o livro à mão. Eles eram os únicos produtores de livros da Europa. Para você produzir uma Bíblia à mão, levava cerca de 3 anos. Então a igreja acabava cumprindo papéis muito mais importantes, ou melhor, acabava cumprindo funções muito além da simples questão religiosa. Por exemplo, é o Papa Gregório VII que percebe que o solstício de verão e o equinócio no inverno estavam ficando nas datas erradas. Por quê? Porque o dia só tem 23 horas, 56 minutos e não sei quantos segundos. Ele chamou os matemáticos lá, os caras provaram que o calendário juliano estava errado. Tá? Porque o calendário juliano não levava em conta o fato de você ter só 23 horas, 56 minutos. Então, cada dia você aumentava um pouquinho o dia. Cada dia você tinha um pouquinho mais na contagem do tempo do que o cumprimento do dia. Então, isso foi acrescentando.
Então, o que o Papa Gregório fez? Reformou o calendário, empurrou 13 dias para frente, então era dia 1º, agora é dia 13, e criou os anos bissextos. Tá? Então a igreja acabou tendo importantíssimos papéis aí, além simplesmente da questão religiosa. Tá certo, pessoal? E aí, não sei, eu me perdi a hora, não sei quanto tempo já de aula, tá, pessoal? Eu não quero me alongar mais sobre isso. Eu gostaria de falar para vocês rapidinho, então. Pessoal, politicamente falando, nós vamos ter um evento muito famoso chamado Querela das Investiduras. Tá? Querela das Investiduras. Você tinha uma entidade política lá chamada Sacro Império Romano Germânico, e o imperador desse Sacro Império, que era muito mais, o nome era muito maior que o território. O imperador do Sacro Império Romano Germânico tinha o poder de nomear bispos na Alemanha, ele nomeava 60 bispos. Era uma tradição que vinha lá do tempo do Carlos Magno. O Papa virou para ele e falou assim: não, você vai parar de nomear bispo agora, seu bocó. Houve um confronto. Nomear um bispo se chamava investidura. Então, querela quer dizer briga prolongada. Houve quase uma guerra entre a Igreja Católica e o Sacro Império Romano Germânico, onde a igreja venceu e os imperadores dessa entidade aí difusa, não era bem um estado centralizado, mas uma coisa, tá? Os imperadores do Sacro Império Romano Germânico perderam o direito de nomear seus bispos. Outra coisa importante é o cisma do Oriente, né, meninos? Quando o Império Bizantino, acho que a gente já falou sobre isso, o Império Bizantino declarou independência em relação à Igreja Católica Apostólica Romana, criando a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, e agora, ao invés do Papa controlar, a Europa Oriental adotou um novo modelo religioso, onde você tem um chefe específico chamado patriarca, mas que na verdade estava embaixo do braço aqui do imperador bizantino. Tá? Então, querela das investiduras e cisma do Oriente são dois acontecimentos importantes aí, onde religião e política trombaram, tá, pessoal? Gente, olha, amo vocês. Não tenho ideia de quanto tempo tenho de aula aqui. Tomara que eu não tenha estourado, senão o Alisson me mata. Gente, então, até a próxima.